Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Patrícia Popac e eu vou estrear com essa videoaula falando um pouquinho sobre o ligamento cruzado cranial, a ruptura do ligamento cruzado cranial ou a insuficiência do ligamento cruzado cranial, que é uma lesão que acomete desde cães miniatura até aqueles de raças grandes e gigantes. Esse é um vídeo que eu fiz, um compilado de animais claudicando, de testes, de videozinhos que eu gravei durante toda a minha vida e que eu vou, em alguns capítulos, destrinchar para vocês. Então, vamos lá. Essa daqui já é uma imagem mostrando o ligamento cruzado cranial. Então, nós percebemos ele aqui, no caso, o ligamento cruzado íntegro. Aqui nós temos o menisco medial na face medial, menisco lateral na face lateral, ligamento cruzado caudal na face caudal. Por quê? Porque os ligamentos cruzados, eles são dois, e eles se cruzam na articulação do joelho. Então, o que é inserido cranialmente leva o nome de ligamento cruzado cranial, cranialmente na tíbia. E o que é inserido caudalmente na tíbia é o ligamento cruzado caudal. Então, aqui a gente está vendo, né, o ligamento cruzado caudal. E esse daqui, ligamento cruzado cranial, que na gente, ele é o tal do ligamento cruzado anterior, né? Porque nós somos bípedes, então anterior e posterior, o que na veterinária é cranial e caudal. Então, aqui está um esquema, né, do fêmur, da tíbia, ligamento cruzado cranial, caudal, menisco lateral, menisco medial. Então, essa é uma característica do animal quando tem uma ruptura aguda no início da doença. Vocês podem ver que esse pitbull, ele tá pisando em pinça, né? Ele chega a tocar o pé no chão, mas ele não descarrega peso. Muitas vezes o animal recolhe a perna, né? Então é uma ruptura aguda mesmo. E no início do processo é desse jeito. Quando a ruptura acontece, o animal para de descarregar peso, como esse outro tá aqui também. O que a gente tá vendo? Ele chega a levantar a perna, pisa um pouco, tem o apoio que a gente chama de apoio em pinça, né? No caso, esse cachorrinho tá puxando bastante aqui o seu dono, e em alguns momentos, quando ele levanta, ó, ele caminha levantando a perninha também. O que acontece num cão com ligamento cruzado íntegro, né? Vamos dar uma pausa aqui no vídeo. Esse aqui é o filho gracinha da minha colega. Esse cachorro não tem nada, é um cachorro normal, com os ligamentos normais. Quando a gente dá o comando de sentar, ele coloca a região do calcâneo embaixo do isquio, que é o jeito normal de um cachorro sentar. Não causa dor, então ele senta com essas perninhas. Eu falo que é a posição do cachorro sentado, né? Que ele senta direito. Que esse é um teste de sentar. Então, ligamento cruzado, se você conseguir, só de ver um animal sentando, o jeito que ele senta, a gente já consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Por quê? Porque com o ligamento cruzado rompido, dói para o animal fazer esse movimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai afastar o tarso do isquio, como um vídeo que a gente vai ver aqui agora. Ó. Esse cão também é normal, né? O teste de sentar, olha, dá o comando, o cachorro senta direitinho. E agora um com uma ruptura bilateral, essa é a Atena. Olha a novela que foi para essa cachorra sentar, né? Senta, Atena. Senta, Atena. Atena, senta. E a Atena não senta. E quando ela senta, né, de tanto a gente encher o saco da coitada, olha como o isquio tá afastado do talos, né, do tarso. E também quando é bilateral, olha como o cachorro anda. Ele troca passinho muito agudo, né? Ele passinho curto. Por que ele faz isso? Porque ele tem dor e instabilidade. Eu falo que quando o cachorro tem uma ruptura bilateral, na hora de sentar é muito difícil. Por quê? Porque com os dois ligamentos rompidos, é difícil você encostar o isquio embaixo do calcâneo. Então o animal, ele fica meio que dançando, ele joga peso de um lado, joga peso do outro, joga peso de um lado, e no final joga o peso para os braços para sentar. Esse era o grandão, o Fred. Olha como ele senta de lado, e olha... Esse vídeo é meio mirim, tá, gente? É da dona do cachorro, né? Olha como ele senta. Esse daqui também, olha como a gente fala que ele fica dançando. Essa é a morocha. Uma Rottweiler que eu atendi faz muito tempo, fiz TTA bilateral. Olha como ela troca o passinho.
vai para um lado, vai para o outro. Por quê? Porque na hora que ela fica em pé, dói. Então reparem como ela dá uma rebolada e olha, ela troca um pé com o outro. Eu falo que o cachorro fica dançando, né? Troca o pé, passinho de um lado para o outro. Ó, e não para quieta. E tá sempre, não para com os membros. E vai tentar jogar o peso. Se eu não me engano, ela joga o peso para frente também. Ó como ela fica. E na hora que joga o peso pro braço, ela levanta com dificuldade. Né? Então fica essa troca de passo. E olha como ela joga o peso, né? O tarso afastado do isquio de novo. Isso é uma postura clássica de cruzado, que a gente vai encontrar. Mesma coisa, esse é o costelinha, gente. É um vira-lata simpático. Ele já tinha muita atrofia de musculatura, né? Porque esse era um caso crônico. Então, era aquele cachorro que eu brincava tipo um bulldog. Ele era bem desenvolvido na frente. E olha como ele troca o passinho nesse vídeo. Né, ele fica com uma perninha de um lado para o outro. Olha na hora que ele vai sentar. Reparem aqui como que a traseira dele é fina comparado com o peso, com a largura do tórax. E olha como ele está jogando. Ele praticamente sentou apoiando nos braços. Né, essa outra Rottweiler, a mesma coisa que a gente já vai ver, né? Então, e quando a ruptura começa a se tornar crônica, a gente não percebe tanto aquela claudicação de levantar o membro. Né, vamos esperar mais um pouquinho, mas vocês vão ver como vai ser a hora que ela for sentar também. A mesma coisa, aquela característica clássica, o teste de sentar. Lesão bilateral, ó, trocando o passinho. Estão percebendo que ela jogou o peso no braço? De novo, ó, afastado o isquio do tarso. Né, ela não senta direito, os animais não sentam. Por quê? Porque dói. E se dói, ele vai tentar achar de outra maneira de sentar. E normalmente é descarregando o peso para braço, quando é bilateral. E quando é unilateral, uma perna senta direitinho, a outra acaba esticando. Ó. Essa bilateral, os dois tarsos afastados. Esse caso é unilateral. Ó, como tem uma claudicação com membro pélvico esquerdo. Né? Ainda está pisando em pinça, a gente fala que pisa em ovos, né? Ele não joga peso. E vocês estão vendo um monte de cachorro grande, tá? Que é mais fácil de ver, mas acontece em qualquer raça. Você tem os vira-latas, os sem raças, Spitz, estão vendo como ele joga o peso, né? Abre isso daqui, ó. E todos os cães. Então, esta é a postura clássica. Vamos dar um pauzinho aqui, ó. Olha o cachorro preto e branco sentado direito. O cachorro tá sentado do jeito que o cachorro senta. E do outro lado, a nossa Atena com o isquio afastado do tarso. Por quê? Porque dói. Aqui é um videozinho editado também. Então, olha, menisco medial. Aqui é uma imagem que a gente cortou um pedaço do fêmur e a gente pode ver aqui na indicação o ligamento cruzado cranial. Olha que bacana. Tem um movimento de lateralidade, né? Que o joelho tem um pouquinho de supinação e pronação. E esse aqui é o ligamento cruzado cranial. Aqui a gente vê menisco medial e menisco lateral. A partir do momento que ele rompe, esse joelho fica instável, ele tem uma movimentação anormal. E essa movimentação anormal vai acabar levando a uma lesão no ligamento cruzado cranial, né? Essa movimentação e uma lesão no menisco medial. Mas por que rompe o menisco medial? Eu sempre tenho que procurar lesão no menisco medial. Porque o menisco medial é firmemente aderido ao platô da tíbia. Então ele fica preso pelos ligamentos. E com isso, ele não tem essa movimentação. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, quando você tem a instabilidade, que o côndilo femoral, por estar muito preso, né, no platô, o que ele faz? Ele acaba ficando extremamente aderido. E nesse movimento aqui, ó, o menisco acaba sendo lesionado. Bom, mas por que o menisco lateral não lesiona? Vamos voltar aqui o vídeo um minutinho só. Por causa disso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Opa, aqui, ó. Ai, como é difícil esse mouse. Aqui, ó. Pronto, essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês. O menisco lateral, ele não se rompe. Por quê? Ou raramente ocorre uma ruptura nele, uma lesão,
e tem várias, em alça de balde, ruptura, e normalmente acaba ocorrendo a ruptura do corno caudal do menisco medial. Por quê? Porque enquanto o menisco medial é extremamente preso e aderido ao platô, o que acontece com o menisco lateral? O menisco lateral, por ter esse ligamento aqui, menisco femoral, ele se movimenta, vamos dizer dessa maneira, junto com a instabilidade. Então, quando você tem a passagem do fêmur sobre o platô da tíbia, o menisco meio que vai junto. E com isso, ele acaba sendo menos propenso a ter uma lesão. Enquanto que o outro menisco está extremamente preso e toda vez que o côndilo escorrega, ele acaba lesionando. Então, vamos dizer, ele é mais solto e o outro é extremamente fixo. E o que é extremamente fixo é o que vai sofrer a lesão. Vamos lá, continuar. Ó, esse daqui é o medial, que está extremamente preso, né? Aqui o menisco femoral, que faz... Olha aqui o movimento do menisco lateral, gente. Vocês estão vendo? Olha como esse menisco lateral, ele acabou se movimentando junto com a instabilidade, né? E o menisco medial está aderido. Então, o coitado dança e o coitado acaba sendo esmagado. Então, o lateral acaba se dando bem nessa história. E aqui o medial sofrendo a lesão. Então, aqui uma imagem, olha. Então, esse daqui é o menisco lateral, e por causa deste ligamento aqui, o ligamento menisco femoral, é o que faz ter essa movimentação, essa certa liberdade do menisco lateral. E ele não sofre lesão, né? Bom para ele. Agora aqui, muito bacana, é o famoso movimento de gaveta. Não é cômoda, não é armário, gente, é uma gaveta. E esse movimento de gaveta é um teste, é uma manobra diagnóstica que a gente faz para detectar se esse ligamento está rompido. A ruptura, quando ela é completa, o movimento de gaveta ele é bem evidente. Acaba ficando mais difícil você ter o movimento de gaveta positivo em lesões crônicas, quando você já tem muita fibrose periarticular e animais muito musculosos e muito agressivos. Por quê? Porque eles contraem a musculatura de tal maneira que a gente não consegue fazer esse movimento. Então aqui, olha, num bulldog, bem fácil, ó, a tíbia se desloca, esse é o teste de compressão tibial, também positivo. E o importante dizer, ó, aqui como ele sobe, vai ter um videozinho melhor, tá, gente, que dá pra ver um pouco mais fácil. Ó, esse daqui é um movimento de gaveta, tá? Então, é um teste, enquanto que compressão tibial, cada vez que o animal apoia no chão, ele acaba desenvolvendo a compressão tibial. Por quê? Porque essa translação cranial da tíbia é devido ao músculo gastrocnêmio. O gastrocnêmio está inserido lá no calcâneo e na região do fêmur distal, nas fabelas. E quando o gastrocnêmio contrai, com o ligamento cruzado rompido, a tíbia acaba se deslocando. Vou mostrar aqui para vocês. Ai, adoro dar aula nessa pandemia, né? Que eu acabei aprendendo que eu sempre tinha coisas aqui em casa que eu nunca pensava de utilizar e acabava utilizando. Então vamos lá. Esse daqui, olha, seria a nossa anatomia, né? Então essa coisa vermelha, essa bexiga aqui, seria o músculo gastrocnêmio, que ele está inserido aqui, ó, no fêmur distal e no calcâneo. Então, a partir do momento que a gente tem esta contração aqui, né, que o animal apoia o pé no chão, ele movimenta, o gastrocnêmio contrai e com o ligamento cruzado íntegro não acontece nada. A partir do momento que o gastrocnêmio contrai e o ligamento cruzado está rompido, com esta contração, a tíbia se desloca cranialmente. E isso acontece cada vez que o animal apoia o pé no chão.
espessamento medial. Casos crônicos, você tem tanta fibrose periarticular medial que olha a largura da mão nesta pessoa comparado com esta, né? Olha como aqui tá muito mais grosso. E tem um caso que eu gosto muito, olha o calombo. Eu até falo, todo o ligamento cruzado, eu gosto de pegar o cachorro por trás, eu deixo ele em pé na mesa, e eu venho com as duas mãos palpando a região medial, procurando exatamente esse espessamento que acontece em casos crônicos. Olha como isso daí tá elevado, né? Bilateral, era um dog alemão esse cachorro. Bom, gente, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É minha aula inaugural como youtuber, né? Eu fui professora durante muitos anos em sala de aula, foram 20 anos em faculdade, universidade. Hoje eu dou aula em cursos de pós-graduação. Logo, logo a gente vai ter novidades por aí também, cursos online sobre tópicos avançados e tópicos básicos em ortopedia. E eu espero todo mundo, tá? Um beijo a todos!